Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde e Educação com Lauvir José, aliás, o segundo programa, porque Marjorie, o retorno. E olha a coisa interessante, né, Marjorie? O apresentador continua com a mesma roupa, tá? Mas fizemos uma mágica aí, olha a Marjorie. Mulher é mulher, né? Não, mulher tem que trocar, né? Tá bom. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, tudo bem. Olha, com certeza o programa da semana passada foi fantástico. Foi tão bom que não foi possível falarmos sobre tudo que deveríamos falar e gostaríamos de Faltou falar. tempo até, né, Lauvir? Isso aí, tá bom. Mas em 2 minutinhos nós voltamos, até aí. Bom, voltamos. Marjorie, nós fechamos o programa da semana passada falando sobre depressão e falamos também sobre o cognitivo comportamental. Eu gostaria que você fizesse, só relembrar o nosso pessoal, um apanhadozinho, para que dessemos aí sequência ao programa. A gente tinha comentado, então, no último programa aí, sobre a questão do cognitivo, que a gente pode associar mais ao pensamento. Claro que é um pouco mais complexo a explicação, mas para ficar de uma forma mais simplificada, que tem a ver com o pensamento, com os pensamentos, né? Aí funcionais ou disfuncionais. Nós estávamos falando da depressão. Bom, junto com a psicopatologia, a depressão traz uma série de pensamentos disfuncionais. Então, tem uma parte que pega aí na parte cognitiva e na parte comportamental também, né? Porque a psicopatologia, a depressão, ela também traz uma série de comportamentos associados, né? E quando a gente fala de psicoterapia, aí, né, Lauvir, a gente tem que trabalhar com a parte dos pensamentos e também do comportamento. Dependendo do grau aí da depressão, como a gente estava falando no anterior, que era um grau mais acentuado, né? Não, aquele exemplo, né? Então era mais acentuado. Não sei se sabe que foi tão chocante assim, eu achei que não estava tão mas foi pesado a coisa. Foi pesado, mas isso é depressão em grau... moderado a grave, né? Isso, exatamente. Então, e aí, digamos que seja aquele teu exemplo aí que tu me trouxe, porque às vezes a gente fala de uma forma muito simples, mas para quem está vivendo é muito sério, né? Sim. Porque sempre, o que se vive a gente tem que dar uma importância assim, porque é sério, naquele momento é sério, né? Então, por mais que às vezes as pessoas de fora não sintam dessa forma, para quem está passando. E aí, quando a gente fala da comportamental, da parte comportamental, é justamente naquele caso de depressão grave, tu trabalhar modificando alguns comportamentos também, né? Então, por exemplo, a pessoa não está conseguindo, geralmente fica mais isolado, apatia, quer ficar no quarto escuro, dormindo de preferência. Bom, se essa pessoa continuar tendo esse comportamento, dificilmente ela vai modificar os pensamentos. Porque quanto mais isolada ela está, mais restrito tá os seus próprios pensamentos e que já são disfuncionais, já são ruins. Então vai piorar dentro daquilo. Então a gente trabalha, não, tem que mudar o comportamento. Por mais que tu não queira ir sentar na mesa para almoçar com os outros, vamos fazer isso. E aí, às vezes, vai a família junto. Olha, vamos convidar esse membro aí da família para ir almoçar junto e até, às vezes, forçar um pouquinho, sair um pouquinho de casa. Aí a gente vai, às vezes, pelo lado mais cognitivo e, dependendo da gravidade aí da psicopatologia, vai pelo lado comportamental também, né? Dependendo da situação. Mas tudo isso tem o resultado, sim, mas o envolvimento familiar é primordial em situação como essa, né, Marjorie? Tem que ter, né, Lauvir? Assim, a gente está inserido num ambiente social, né? Não tem como ser diferente. Se a gente não puder contar com as pessoas, principalmente que estão mais próximas, fica difícil mesmo. Até porque se a pessoa, a gente está com algum problema, a gente tende a comentar com as pessoas mais próximas, que estão vivendo, compartilhando do mesmo problema ou tentando auxiliar, né? Então, se tu não tem apoio familiar, aí no caso de uma criança não tem apoio dos pais, porque depressão infantil é muito séria mesmo. Então, e às vezes acaba ficando um pouco, não, passa desapercebido. Se não tem apoio da família, dos pais, ou dos avós, enfim, dos membros familiares de alguns, pelo menos, fica muito mais difícil esse acompanhamento, assim, essas mudanças, para modificar esses comportamentos e a situação de vida também. E você tem a sua especialidade como neuropsicóloga, atendeu o ser como um todo, mas você acabou de tocar num ponto muito, muito importante,
E eu acho que ele atinge muito mais fortemente uma família quando está assim criança, né? Aquele exemplo que nós estamos do programa passado foi até citando como uma pessoa, um adulto, não citamos especificamente como criança. Mas agora você tocou no ser criança. Esse ser criança, pelo fato de ser criança e vivenciar um problema como esse, para a família, ele se torna mais marcante, né? Assim, envolvendo família e também acaba refletindo lá na escola. Sim, e reflete nisso. E muitas vezes o que está aparecendo naquele serzinho pequenininho, né? Aí, sei lá, 10 aninhos aí, 12 aninhos, enfim. Ou menor até, às vezes aparece também, é um reflexo do que está acontecendo na família, né? Então, às vezes essa depressão infantil, ela acontece sim, pode vir pelo colégio, mas dependendo da idade que a criança está, é muito mais um reflexo da família, do que está acontecendo no ambiente familiar. E aí é tão difícil ouvir, porque tem um ambiente que não está legal, não que não esteja, que não seja bom, às vezes os membros da família até querem fazer alguma coisa, não estamos falando lá de uma família que não dá apoio, relapsa, carência afetiva, material, não é mais no isso. sentido afetivo. Às vezes até a família quer ajudar de alguma forma, mas está vivendo tanto aquele problema, vamos pensar aí que uma família que passou por uma perda, por um luto importante, então está vivendo isso e que não está conseguindo dar apoio para a criança, né? Então aí entra também o papel do psicólogo em estar trabalhando, em estar percebendo isso, que pode estar desencadeando uma depressão infantil, ou quando está lá na frente, que já desencadeou, que já está disfuncional, que já não tem mais a vidinha, que já apareceu no colégio, que já não está legal, de tentar resgatar essa família, né? E aí eu digo assim, sim, vamos trabalhar com a criança, mas não é só com a criança, às vezes muito mais com a família que com a criança, né? Exato, aí você chegou. O problema, às vezes, se você resolver o problema familiar, resolve-se o problema da criança. Por consequência, né? Por consequência, exatamente. É o que você faz. Então você está atendendo aquele pequenino ser, mas você vai trazer pai, vai trazer mãe. Tem que trazer, Por quê? claro. Porque você tem que saber o porquê daquilo tudo. Para você atingir a criança. A criança, ela te vê naquele momento como... Não como uma profissional da psicologia, porque para a criança, o que é um psicólogo, ela nem sabe. Sim, sim. Mas ela te vê como uma pessoa amiga que vai pela confiança que você deposita na criança, e a criança sente confiança em você, acaba abrindo em todos os sentidos, abrindo com as suas angústias, seus problemas, pedindo até socorro, né, para profissional naquele momento. E muitas vezes chega pedindo socorro mesmo, por estar pedindo socorro também em casa e por alguma condição aí, a família não está observando, ou às vezes está observando, mas puxa, eu não sei o que fazer com isso, né? Bom, eu já sei que isso está acontecendo, mas o que eu faço com isso? Né? Então, e de fato, assim, a gente não tem como imaginar que uma criança aí, vamos pegar um pequenininho, 7 aninhos, 6 aninhos, como vai imaginar? Não, eu estou no psicólogo. Não é assim, né? Tu tá em alguém que a criança vai desenvolver um vínculo, que vai aparecer afeto, isso tem que acontecer, né? Para que tu conseguir trabalhar, isso pode ser com adulto também, mas principalmente com a criança, né? Tem que ser quase um amigo aí, né? Para poder estar dividindo isso, né? Então... Quando você diz tem que ser quase um amigo, eu me arrisco a dizer que nesse momento, o profissional, seja você ou qualquer psicólogo, nesses casos, vai ter que tomar um cuidado muito grande para não se envolver emocionalmente. Porque você mexer com o ser criança é muito... A sensibilidade do ser criança é super, hiper apurada. E acaba mexendo com o emocional do profissional, quer queira ou não. Eu me arrisco a dizer isso. Tu tem razão, né? Mexe. Então, você vai precisar fazer um trabalho com aquela criança, sendo o amigo, o protetor, o confidente, o tudo, mas por outro lado você vai ter que fazer um trabalho com você, de poxa, eu tenho que ir até esse limite. E seguramente você lá, enquanto acadêmico, você vai aprender a chegar a certos limites para que você não venha sofrer também, né? Como fazer isso? Como o profissional faz isso, mas não é agora que você vai nos responder. 2 minutos, até já. Estamos de volta, você viu? A coisa pega fogo e empolga, né? Mas eu quero citar a presença do meu querido amigo Vinícius e o Renan, aqui nesse programa com a Marjorie, do segundo programa com a Marjorie.
voltando naquela pergunta do bloco anterior. E aí? Pois é. Aí, limites do profissional. Assim, né, Lavir, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que, assim, eu não deixo de ser um ser humano também. Quando eu estou atendendo, eu trago um pouco também da minha vivência. Isso não tem como ser diferente, né? Então, vem junto, né? Vem junto com o consultório, né? Entende-se que muito tem que deixar lá fora, mas claro que esse vínculo, esse apego, quando a gente fala de criança, vem junto também, né? A gente tem que aprender a lidar de fato. Bom, já na formação acadêmica, lá na fase de formação como psicóloga mesmo, já se tem alguns entendimentos sobre isso, já tem um estudo sobre isso, né? Tanto que a gente que indica assim, quando tu tá em fase acadêmica e em fase de formação mesmo, bom, vai fazer terapia, tem que fazer terapia mesmo. E eu falo até para os estudantes aí de psicologia, que tem que fazer psicoterapia mesmo, é importante isso, porque aparece, né, e tem questões pessoais que vêm à tona quando tu começa a mexer, começa a trabalhar. Bom, nem tem um ditadinho, né, como é que é? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Então, todo mundo tem um pouco. Então, a gente tem que trabalhar um pouco disso, né? E que isso aconteça, que a gente aprenda a fazer isso lá na época de formação, que aí quando chega para atender os pacientes, tu consiga deixar as questões pessoais fora do consultório e trabalhe com a vida desse ser humano que está na tua frente, com as questões dessa pessoa que está na tua frente, dessa criança, enfim. Bom, mas aí assim, de fato é difícil mesmo, né? Às vezes a gente sofre, vivencia junto, mas aí eu pelo menos trabalho dessa forma. Eu saí do consultório, eu tento deixar ao máximo as situações lá. Não vou te dizer que em alguns momentos não aconteça de eu lembrar de uma situação ou outra, mas a parte principal fica no consultório, fica quando termina aquele atendimento. Eu me dedico ao máximo para aquele atendimento, naquele horário, e depois, então tá. Então, continuamos isso e pensamos nessa situação em um outro momento. Até porque assim, né, Elvir, tem outros atendimentos, né? E tem outras situações e outras pessoas que precisam ser... Terminou o atendimento, tem outra pessoa com uma situação particular que também é pesada, que também está incomodando, né? Que também está trazendo um prejuízo para aquela vida. Então, tu precisa conseguir separar. Vamos trabalhar o lado positivo de tudo isso. Me conte. Vamos pensar junto. Agora eu fiquei, sei lá, de repente fiquei o psicólogo da Marta. Mas então deu bom, vamos lá. Fiquei te analisando e... pensando da seguinte forma, de repente eu vou falar uma baita de uma besteira, o psicólogo sou eu, né, você. Mas a gente fala besteira, não tem problema. No que eu pude observar, enquanto você estava descrevendo essas sensações, e quando você me citou, eu terminei o atendimento, mesmo que eu tenha me envolvido na plenitude, que devo me envolver plenamente, porque se eu não me envolvo plenamente, eu não consigo chegar ao âmago daquela questão, daquele ser. Encerrando aquele atendimento, eu tive outros atendimentos que passaram por situações outras, aí encerrou o atendimento, sai do consultório para casa. Mas, lógico, por mais que você tente apagar, aquilo vai estar dentro do seu mental. Mas trabalhando dentro do positivismo, da situação positiva da coisa, de repente você, puxa, mas eu posso fazer com que isso tudo que eu lá passei, nas experiências vividas com aqueles pacientes, seja o pequeno ou o grande, mas trouxe para o meu ser, o ser Marjorie, algo de bom, quer dizer, um aprendizado a mais. E eu me fiz um ser melhor porque eu pude fazer comparativos. Comparativos do ser atual com o ser anterior, o ser criança que fui, o adolescente, e nas etapas de vida que fui, esse aprendizado me agregou novos valores. E amanhã eu estarei reabastecida, nesse caso, para novos atendimentos. Falei uma besteira? Não, mas de forma alguma. É assim mesmo, né? E eu acho que na vida de todo mundo é assim, né? No meu caso, bom, a parte de trabalho como psicóloga, isso talvez fique mais evidente, mais claro. Mas na vida de todo mundo, a gente tem experiências aí no nosso dia a dia que nos fazem repensar as situações, que fazem com que a gente tire conclusões diferentes. Então vamos imaginar aí que eu trabalho em um escritório e não sei, estou imaginando uma situação assim,
eu aprendo com as situações que eu vivo. Eu aprendo, e a gente deve fazer isso mesmo. Se passa por uma situação de conflito, de problema, enfim, a gente tem que aprender, né? Não pode passar por aquilo e continuar da mesma forma ou piorar. Não, a intenção é que a gente melhore com aquilo, né? Ou pelo menos aprenda a ver as coisas de uma forma melhor, né? A terapia cognitiva comportamental traz muito isso, de ver o lado positivo das coisas e de observar, assim, que esse copo, então, ele... tem um copo aqui na minha frente, mas enfim, esse copo, se você está olhando sobre um ponto de vista, eu estou olhando sobre o outro, né? Pode ter um aqui que é ruim, que está estragadinho, mas não quer dizer que esse seja o único. Tem outros dois que podem ser bons também, né? Então, todos os ângulos de visão são importantes, porque a somatória deles forma o copo d'água, né? Exatamente. Ela só vai estar ali. Eu citei o profissional, e é lógico que eu usei você como exemplo, você é minha convidada hoje, aliás, uma maravilhosa convidada, que bom. E tanto o programa passado como esse, de uma forma maravilhosa, como qualquer profissional, e digo profissional da psicologia, como qualquer área da saúde ou de qualquer segmento. Se nós nos determinarmos tivermos a humildade para também querer aprender com aquele que, em princípio, vamos ensinar, é uma troca, né? É uma troca, claro. Nós somos seres que trocamos olhares, trocamos pensamentos. Daqui a pouco eu estou pensando, você pode capturar o meu pensamento. Não percebe, mas capturou o que eu pretendia dizer. Então, nós somos seres que estamos constantemente trocando energias e nós não... Puxa, de onde vem isso? Como vem isso? A psicologia diz... o que diz a psicologia dentro dessa visão em que você entra numa sintonia mental com outro ser? Como explicar psicologicamente? Eu poderia dizer que a parapsicologia tem uma definição. E a psicologia? Bom, assim, dentro da psicologia a gente tem diversas teorias aí, correntes, né? Então... e cada um se identifica mais com uma corrente ou outra. Então eu digo assim, bom, a psicologia diz isso que tu me traz também, sim, algumas correntes dizem dessa forma, outros de outra, depende de cada corrente, de cada teoria que o profissional segue. Tu até comentou da parapsicologia, na clínica a gente tem uma parapsicóloga que trabalha com a gente, né? Como é o nome dela? É Salete. Salete, grande abraço a você, Salete. Aliás, vamos citar quem mais tem lá? Tem mais uma ginecologista, obstetra, Aline. Aline. E mais um cirurgião plástico. Murilo, Murilo. Temos que fazer vamos já fazer uma proposta, vamos ter que fazer uma união entre este programa Saúde com a clínica para lá estarmos gravando com os profissionais. Falando, né? A gente trabalha nesse voltando ali para não fugirmos da parapsicóloga, né? E eu até trago para ti, porque na clínica a gente trabalha nisso, assim, de estar dividindo um caso, de estar conversando sobre isso, dentro dos profissionais, né, que trabalham. Então, assim, tem situações onde eu atendo, eu e a ginecologista atendemos o mesmo paciente, então a gente conversa sobre isso, às vezes com a parapsicóloga também, então a gente troca isso, né? E é bem interessante, porque cada um tem uma visão de mundo, porque é normal isso. Coisa maravilhosa. E um complementa o outro, lógico, né? Um pensamento complementa o outro, né? Então, porque eu não tenho a mesma vivência que você, mas se a gente conversar, a gente pode dividir, né? E pensar um pouco juntos sobre isso, também é legal, interessante. Vamos imaginar, então, revirando os escaninhos de nossa mente e fechamos, às vezes, disse que com 7 chaves, né? Não sei quantas chaves eu consigo fechar e, de repente, quantas chaves a profissional que está na minha frente me atendendo, ela descobre os segredos de todos esses escaninhos e um por um vai abrindo e vai encontrar aquele ser lá dentro. Mas mesmo encontrando aquele ser que está ali escondidinho com aquelas 7 chaves, descobre-se muitas coisas, né? E a partir do momento que você abrir os escaninhos, e vai perceber que aquela pessoa nem era tão difícil quanto parecia, ou ele se achava tão difícil que se fechava de tamanha forma. A gente complica mais as coisas às vezes, mas né? Não é? Tu comentou assim vai descobrindo. Bom, assim, pelo menos o pensamento que eu tenho, isso da minha forma de atuar, eu vou descobrir o que o paciente quer trazer, né? Às vezes a gente dá algumas
algumas dicas aí, né? Mas do que a gente está pensando, do que enfim, se o paciente está querendo trazer alguma coisa, ele apresenta alguns comportamentos, enfim. Mas eu só vou ver, eu só vou descobrir o que ele quer me mostrar. Porque o que ele não quer me mostrar, naquele momento ele não está preparado para isso ainda, né? Então a gente vai por esse lado. E é verdade, Elvira, às vezes a gente complica as coisas mais do que elas precisam ser complicadas, né? Então isso acontece também. Né? E a gente vê que aparece muito, né? Às vezes vê a situação de um jeito disfuncional, que não precisaria. Querida Marjorie, fechamos o segundo programa. Fechamos o segundo programa. Então fechamos o segundo programa, mas tranquilo, acho que muito bem. Vocês que assistiram conseguiram capturar o espírito deste programa. Hoje, Marjorie, nós falamos de criança, falamos de adulto, falamos em todos os sentidos da psicologia e de todas as formas que se chega a esse ser. Não vamos encerrar esse assunto com certeza. E a Marjorie, ela vamos citar aqui, da clínica Humanity. Agora você vai acompanhar, no programa passado nem deu tempo, né? Na Humanity, com esses profissionais que ela já citou, o telefone de contato aí, o e-mail, vai estar aí para vocês entrarem em contato, até ser atendido por essa maravilhosa psicóloga. Já fiquei feliz, já tive 2 atendimentos fantásticos nesses 2 programas. Querida, suas considerações finais. Bom, eu vou usar um pouquinho do que a gente trouxe aí no final, assim, de tentar observar as situações pelo lado mais positivo aí da coisa, né? Porque tudo tem um lado bom, um lado ruim, assim como o copo, né? Então, se eu fizer um esforço, às vezes, para observar pelo lado mais positivo, vendo a situação de uma forma mais funcional, mais tranquila, isso pode acontecer, né? Porque a gente fala assim que mesmo dentro da situação mais difícil tem um lado bom, e mesmo dentro da situação melhor possível tem algo de ruim, né? Então depende do nosso ponto de vista e a gente tentar virar um pouquinho essa lente para o lado positivo, né? Para coisa boa, porque não adianta de nada ver só a parte ruim, não pode ser negligente a ponto de não ver o que está acontecendo de errado, mas tentar ver esse lado positivo aí que tem, com certeza toda a situação tem. E que bom. Que bom, né? Que bom que tem, que nós podemos entender que todas as situações poderão ser positivas e para tudo na vida poderemos trazer como mais um aprendizado. Marjorie, um grande abraço a você, muito obrigado. A vocês, telespectadores, e meu carinho de sempre e até o próximo programa.